Boa noite, Brasil. Antes da palavra aqui, como o Brito acabou de dizer, que somos uma família, e quando um membro do corpo sofre, todos nós sofremos. Quando um membro se alegra, todos nós nos alegramos. Hã? Calma aí. Foi o quê? Eles vão falar de novo. Foi? Meu Deus, né? Olha só que benção, né? Eu não estava lá, então o pessoal estava orando sobre isso. Mas deixa eu chamar aqui a Kathleen. Vem cá, Kathleen. Rapidinho. No dia de hoje, nós temos uma grande amiga nossa aqui, que é a Beatriz, prima da Kathleen. Talvez vocês não saibam, tá? Mas a prima da Kathleen, a Beatriz, ela está internada agora, né? No Conceição, é isso? No Hospital Conceição. Ela teve um quadro. Pode dizer para nós, mais ou menos, Kathleen? Explicar para nós? Vou explicar com as minhas palavras leigas, mas durante essa semana ela sentiu muita dor nos olhos e de quinta para sexta ela começou a ter uma perca parcial da visão de um olho. E, enfim, ela foi para a emergência para tomar medicação para retardar isso e para fazer mais exames para a gente entender o que está acontecendo e descartar qualquer possibilidade neurológica. Fica aqui. Então, nós vamos fazer algo agora. Nós vamos colocar em pé e nós vamos orar pela Beatriz agora. Ela está lá no hospital. E por que nós nos colocamos em pé? Porque nós estamos tomando uma postura de batalha espiritual e de oração pela vida da Beatriz agora. Nós não sabemos qual é o diagnóstico. Os médicos também não têm um diagnóstico, né? Mas nós servimos o médico dos médicos. Ele tem o diagnóstico na mão já. Ele já tem o diagnóstico, ele já sabe o que é antes mesmo de acontecer. E nós, como igreja, nós só temos uma função. Primeiramente, orar. E aqueles que puderem amparar, porque é importante dizer, tanto a Kathleen quanto a Beatriz, elas não são naturais daqui, a família delas não está aqui, e só quem mora longe da sua terra natal sabe o quanto é difícil passar por esses momentos longe da sua família. E qual é o lugar que se torna família nesses momentos? É o quem? É a igreja. Então nós começamos com oração, mas ao final do culto, o que você puder depois conversar com a Kathleen, saber como pode amparar de alguma forma, além da tua oração, vai ser muito bem-vindo, mas nós somos igreja para isso. Então estenda as suas mãos, a Kathleen aqui representando a Beatriz como família dela, e nós vamos orar pela vida da Beatriz. Senhor, nós oramos, aonde ela está agora, lá no hospital, Senhor, sabemos que não há diagnóstico ainda vindo dos médicos, mas nós te pedimos, envia a tua palavra de cura, de poder, de restauração sobre a vida da Beatriz, e nós te pedimos, Pai, toca os olhos dela, toda a parte neurológica, nervosa, sistema nervoso, Senhor, todos os órgãos, Pai, veias, artérias, Pai, todas as sinapses do cérebro, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, que a tua mão estendida, os teus anjos acampados naquele leito, Senhor, naquele quarto, Senhor, nós oramos, dá destreza, sabedoria aos médicos, à equipe de enfermagem, Senhor, a toda a equipe médica ali, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, que haja, Senhor, uma solução, uma resolução tranquila, pacífica, sem nenhuma intervenção necessária, Pai, de cirurgia, e que nós oramos em nome de Jesus, que ela possa sair em paz, em segurança daquele hospital, amparada pelos teus anjos e pela tua poderosa mão estendida sobre a vida dela, Senhor. Nós oramos como igreja e família, em nome do teu amado, querido Filho Jesus. Amém e amém. Amém? Obrigado, Kathleen, você pode sentar. Amém. Não esqueça, eu percebi que nós tínhamos que orar, foi algo que aconteceu hoje, e eu aprendi uma coisa, não deixa para orar amanhã o que você pode orar hoje, agora. Então, oramos por este pedido, né? Novamente, boa noite para você, que a paz do Senhor seja contigo. É muito bom vê-los novamente. Semana passada nós estávamos mais uma vez fazendo mais um casamento dos jovens aqui, né?
Glória a Deus, aleluia. Eu já perdi as contas dos casamentos, não conto mais, mas foi uma bênção. E hoje, sei que foi uma bênção também semana passada aqui, né? Até disseram para mim, olha, o senhor nem precisa nem mais vir, pode ficar aí tranquilo, tira umas férias. Aí eu falei, glória a Deus, aleluia. É isso que eu quero, glória a Deus. Mateus está sempre aqui, né, na primeira fileira, né, Mateus? Tá bom. E foi uma bênção semana passada aqui, notícias que eu tive do Guilherme Henrique, ali da FOP, da Florianópolis, da Casa de Oração de Florianópolis. Ouvi muitas boas notícias, também da primeira aula do curso de intercessão, também, que foi uma bênção, turma lotada, foi muito bom. Mas hoje eu quero poder compartilhar a palavra de Deus contigo, e eu tenho algumas coisas para poder já te fazer pensar. Hoje você vai ouvir muitas perguntas. Você vai ouvir muitas perguntas, e a resposta dessas perguntas você tem que falar com o Senhor. Você tem que perguntar ao Senhor, fazer com que Ele possa trazer revelação sobre a palavra ministrada aqui nessa noite. Eu quero começar perguntando, como eu falei, né? Quais são as frustrações que você carrega na sua vida e que ninguém conhece? Ah, pastor, já começar assim fica difícil, né? Você já começou assim? Podia deixar para o final? O que você idealizou para a sua vida, eu não sei em qual área, em qual lugar da sua vida, que você, inclusive, colocou metas, colocou que chegaria em tal lugar, imaginou que teria uma certa estabilidade, ou emocional, financeira, psicológica, familiar. Eu não sei qual frustração você carrega. Mas não é aquela frustração que você, às vezes, gosta de compartilhar num stories, ou num Reels ali no Instagram, ou nas redes sociais, um vídeo, aí você abre o seu coração. Não. Tem coisas que a gente não consegue nem expressar em palavras. Existem frustrações que talvez você só sente. Mas se alguém te pergunta, como eu estou te perguntando agora, você não sabe nem explicar. Quais frustrações que você carrega na caminhada? Existe a frustração silenciosa das expectativas que nós criamos na nossa vida. Não ser quem você imaginou que seria, não viver o que achou que viveria, não ter se tornado aquilo que você sonhou. Eu imaginava que aos 6 anos de idade eu seria o atacante da seleção brasileira. Eu dizia, no antigo pré-B, 6 anos de idade era pré-B, né? Eu dizia para todo mundo que eu tinha feito no campeonato da escola em torno de 65 gols. E eu desconfio que eu tenha feito no máximo 2. Eu já era um evangelástico, né? Sabe, né? O evangelástico, tem o evangelista e o evangelástico. O evangelástico prega para 5 e diz que foi uma multidão, né? De 50 mil. Né? Eu era evangelástico nos gols que eu fazia na infância. Tinha idealizado isso. Né? Quase todo menino, todo guri, em algum momento talvez idealizou ser um jogador de futebol pela nossa cultura brasileira, que é muito, talvez, moldada pelo esporte, principalmente pelo futebol. Mas isso aí, depois de uns 2 anos, eu comecei a ver que eu era o último a ser escolhido, né? Eu era o último, tá? E daqui a pouco eu parava em 2 lugares, ou era no gol, ou era na reserva. Né? Às vezes era o gandula. Era o cara da gandula e da reserva. A bola saía, eu jogava a bola para dentro de novo do campo. E aí começaram a me colocar como zagueiro, aquele cabeça de bague que só dava chute, né, cara? Mas eu era tão ruim que eu nem acertava os caras para chutar, né? Descobri, já na infância, eu já acabei com um sonho meu. Futebol não é para mim. Já tinha descoberto. Mas talvez tem sonhos lá da infância, da tua adolescência, não sei, que até hoje você carrega aquilo e não digeriu bem.
Vamos ler a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 24. Coloca para nós aí, por favor, passagem bíblica de Lucas. Há 2 sábados atrás, nós tivemos aqui a nossa celebração de Páscoa. Eu preguei para vocês aqui sobre o silêncio do sábado. Quem estava aqui? Muito bem. No meio dessa pregação, eu citei alguns exemplos de quais foram as reações que algumas das pessoas que viveram esse sábado entre morte e ressurreição de Jesus, quais foram as reações dessas pessoas. Falei rapidamente sobre Pedro, sobre Judas, sobre João, falei sobre as mulheres, e rapidamente eu passei, muito rápido mesmo, sobre uma passagem que é muito rica, e que hoje eu quero me aprofundar mais, então, porque para mim essa pregação é como se fosse o retorno da pregação de 2 semanas atrás, mas você vai entender aqui para onde nós vamos. O versículo 21 de Lucas 24 diz: ora, nós esperássemos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Presta bem atenção, eu vou falar de novo para você poder também ouvir melhor. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Essa passagem está em Lucas 24, no caminho de Emaús. 2 discípulos, um nós conhecemos o nome, outro não. Não sabemos quem seja o segundo, mas sabemos que um se chamava Cleopas. Como esse nome não é citado entre os 12 discípulos de Jesus, nós presumimos que esteja entre os 70 discípulos. Talvez você não saiba, mas Jesus tinha desde um grupo mais íntimo, desde um discípulo que era muito próximo, que era João, até 3 discípulos que eram mais chegados, que era Pedro, Tiago, João e o barquinho, né, que era o 4º. Né? Tinha os 12 discípulos e depois tinha os 70 discípulos. Né? Esses 70 foram enviados às cidades. Talvez Cleopas, que é um desses 2 que está no caminho de Emaús, fosse um desses 70. Tudo indica que sim. Este Cleopas, junto com um outro discípulo de Jesus, decide no 3º dia sair de Jerusalém e ir até uma aldeia perto de Jerusalém chamada Emaús. No meio do caminho, quando eles estão indo para essa aldeia, um estranho se aproxima dessa conversa. Eles estão conversando sobre o que tinha acontecido em Jerusalém desde quinta-feira de noite. Por que desde quinta-feira de noite? Porque foi na quinta-feira ali que Jesus é preso, ele é condenado, e depois ele é crucificado, açoitado, e depois crucificado na sexta-feira. E no sábado, eles estão naquele silêncio, mas eles dizem, leia de novo, já é este o 3º dia. Então, que dia era este? Era domingo. Então, esses 2 discípulos estão num domingo, caminhando para uma aldeia um pouquinho distante, alguns dizem 12 quilômetros a pé, 12 quilômetros a pé, pensa aí em 12 quilômetros, a pé até Emaús, de Jerusalém a Emaús. E no meio do caminho, Jesus, que era esse estranho, se apresenta. Eles não conseguem identificar que é o mestre, mas eles vão conversando com esse estranho, que nós sabemos que é o mestre dos mestres. Ele conversa com eles e vai perguntando, olha, o que aconteceu? O que vocês estão conversando aí? Sobre o quê? Qual é o teor, qual é o conteúdo da conversa de vocês?
Quando Jesus pergunta isso, eu estou parafraseando, um deles responde de uma forma ríspida. Porque é assim que a gente fica quando a gente se frustra. Ele diz assim: só tu não sabes o que aconteceu? Só tu não tem ideia do que está acontecendo? Tu está onde? De onde é que tu veio? A conversa continua. E ela chega para mim nesse versículo que não diria que é o mais importante desse relato, mas pelo menos é o mais revelador em relação ao coração destes dois discípulos, Cleopas e o desconhecido discípulo de Jesus. Eles revelam a expectativa. Sabe, nós vivemos hoje em uma geração que ela foi ensinada a sonhar alto. Então você tem que sonhar alto. Mas a gente nunca foi ensinado a saber lidar quando o sonho não se cumpre. Quando a expectativa não é atendida. A gente parece que, como Paulo, né, a gente brinca, cai do cavalo. Não sabe o que vai fazer. E é exatamente que essa passagem bíblica do caminho de Emaús nos ensina a como entender esse lugar. Essa frase define um sentimento que estava escondido. Nós esperávamos. Se diz nós esperávamos, é que havia uma expectativa. Só que não bastasse isso, nós estamos, principalmente, atualmente, vivendo em um contexto social onde nós estamos sendo bombardeados de muitas informações e sendo instigados, provocados a pensar grande, sonhar grande, não, você alcançar coisas, metas, muitas vezes que são inalcançáveis. Mas existe uma máquina por trás disso que visa te provocar um sentimento que destrói, que é a comparação. Nós aprendemos a comparar as coisas, mas não a discernir as coisas. E hoje existe um lugar de comparação destruidor na tua vida, que é isso aqui. Rede social. Você fica scrollando, né? Jogando para cima. E você vê a vida de todo mundo. E a grande maioria vai colocar o que conseguiu, conquistou. E você olha para aquilo e diz: e eu? E o que eu esperava? E o que eu tinha planejado, sonhado? Parece que você está sempre atrasado. Sim ou não? Ninguém diz sim, né? Agora, né? Tudo bem. Parece que você está sempre atrasado. Parece que alguém chegou lá antes de você. E aí você começa a se comparar. E a comparação, na verdade, é uma das principais formas de gerar expectativa, sabia? Porque você olha, você compara algo e você diz: eu posso pensar nisso também. E aí, às vezes, nós pensamos: se ele chegou, eu chego também. Se ela conseguiu, eu consigo também. E a comparação começa a gerar uma outra questão. Então, você olha para a vida dos outros, consome histórias editadas, está tudo editadinho, bonitinho lá, viu? A foto foi bem editada, o vídeo foi cortado certo, houve aproximação, legenda, filtro. E você começa a internalizar padrões irreais para a sua vida. E começa a medir a sua vida por aquilo que nunca foi para você. Leia comigo Gálatas capítulo 6, no versículo 1. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, coloca para nós aí o versículo, para ficar também
Pode pular um aí que eu sei que eu estou fazendo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Não te compara. Moral da história. Leva o teu fardo. Ampara o teu irmão. Não te acha maior. Te acha o menor. Seja servo. No entanto, aqueles 2 discípulos tinham uma expectativa sobre Jesus. Essa expectativa, e é importante a gente entender, não nasceu só de uma palavra que eles liam dos profetas, nasceu também de um ambiente. Havia um ambiente, havia um contexto. Eles estavam esperando o quê? Um Messias político, guerreiro. Eles estavam esperando um Davi. Isso era um Messias para ele. Messias era um Davi. Chegaria, pegaria, mataria todos os romanos, acabaria com tudo. Para eles isso era um Messias, naquela época. Não bastasse ainda, você está aqui comigo? Não bastasse isso ainda, eles deviam olhar para outras nações, e principalmente para os próprios romanos, e pensavam, quando é que a gente vai sair debaixo dessa opressão, desse imposto? Mas sabe, a pessoa muitas vezes que é muito oprimida, uma nação às vezes que é muito oprimida por muito tempo, quando ela consegue o poder, às vezes ela se torna opressora. Você já viu isso? Na história há vários exemplos. Na verdade, eles não estavam apenas seguindo Jesus. Eles estavam seguindo uma ideia coletiva sobre quem ele deveria ser. Eles tinham projetado, esperado algo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Nós esperávamos que esse homem que andou, saiu lá da Galileia, veio 3 anos, fez um monte de milagre, curou um monte de gente, ensinou um monte de coisa para nós. Tudo que ele fez para o nosso coração encaixou bonitinho naquilo que a gente queria. E aí chega aqui em Jerusalém, no momento da Páscoa, aonde o povo inteiro espera ele entra dentro de Jerusalém, aclamado como um rei, hosana nas alturas, glória ao nome do Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor, e olha o que ele faz. Desculpa, eu e você faríamos a mesma coisa, eu e você estaríamos no caminho de Emaús, porque por bem menos a gente faz a mesma coisa que eles fizeram, por bem menos. A gente critica Judas, mas por bem menos a gente troca Jesus. Por bem menos. Menos mesmo. Judas ainda foi por 30 moedas de prata. Tem gente que troca por 2 minutos de prazer. Aí o que acontece? Eles estão diante de um Messias imaginado, idealizado. É a expectativa que eles tinham. Aí a minha pergunta, quais das suas expectativas nasceram em Deus e quantas nasceram da comparação? As expectativas estão no teu coração, no meu coração, no nosso coração. Foi algo que Deus produziu no nosso coração? Ou foi porque a gente olhou a grama do vizinho e disse, é mais verde, eu quero também? E a gente projetou uma vida que Deus não projetou. Tu deseja aquilo que Deus tem para ti? Ou aquilo que parece dar certo na vida do outro? Ah, está dando certo lá. Está dando certo. Ele está vendendo curso na internet. Eu vou vender curso também. Ah, ele está vendendo qualquer outra coisa. Eu vou vender também. Está dando certo. Se está dando certo, eu também vai dar certo para mim. A comparação
forma expectativa. Só que aí gera um segundo problema. Qual é, depois da comparação que vem, que já está intrínseco? A cobiça. A cobiça é quando o nosso desejo, ele sai do lugar certo, do propósito, e ele vira uma distorção dentro da nossa alma. Nós começamos a desejar algo que nós não deveríamos desejar. Nós começamos a cobiçar. E cobiçar está desde lá dos 10 mandamentos. Não era só não cobiçarás a mulher do teu próximo, era não cobiçarás o gado também, não cobiçarás as coisas do teu próximo. Não era para cobiçar nada, não era para desejar nada que não é teu. Não é para desejar nada que Deus não tenha te dado. Não é para desejar nada que seja fora daquilo que é propósito de Deus na tua vida. Quando a gente começa a entender isso, a gente para de se comparar. A gente para de se comparar. E esse é um problema nosso, presta bem atenção. Esse é um problema que está instaurado na nossa geração. É um câncer. É um câncer emocional na alma da nossa geração. Isso deforma a alma da gente. Inclusive, os criadores das redes sociais afirmam: aquilo foi feito para você cobiçar o que não é seu. Porque a cobiça gira money, dinheiro. E o que eles querem é dinheiro. E isso está fazendo uma arquitetura, está criando uma engenharia mental na nossa geração. Está mudando a química do cérebro da nossa geração. Agora já estou meio até medicina, neurologia aqui já, né? Mas é verdade, você sabe disso. Estou falando alguma mentira aqui? Você já viu isso outra pessoa falar, né? Não precisa nem ser um grande especialista para você entender que nós já não somos mais os mesmos que éramos antes. Já somos extremamente influenciados por aquilo que nós estamos vendo o tempo todo e, por comparação, estamos cobiçando algo que não é para nós. Porque a cobiça não é apenas querer algo, é querer o que não foi designado como se fosse essencial para a tua identidade. Não é essencial para o propósito que Deus tem para a tua vida, não é essencial, não é um fundamento da tua identidade, não faz parte daquilo que Deus tem como destino para ti, não cobiça. Se Deus te chamou, vou dar um exemplo aqui básico, se Deus te chamou para ser um evangelista lá na rua, não cobiça querer cantar no louvor, não tem nada a ver. Ai, mas eu queria tanto cantar no louvor. Mas Deus não te chamou para isso. E aí que às vezes dá os problemas, né? Que aí tem gente fora do lugar. Porque existe um desejo. Esse é o exemplo mais infantil, talvez, aqui. Mas também, às vezes, corriqueiro. Mas existem muitos outros. Os discípulos do caminho de Emaús cobiçavam algo. Eles cobiçavam o poder. Eles queriam o poder. Qual o poder? Político. Político. E a expectativa deles não tinha sido atendida. Você vai dizer, mas então a gente não pode ter expectativa na vida? Não, pode ter sim. Pode ter. Mas existe expectativa boa e existe expectativa má. Por exemplo, tem alguns que têm expectativa que o Neymar vai ser convocado para a Copa. Certo? Eu já tenho a expectativa ao contrário. E estou feliz ao contrário. Até porque vocês, que são mais novos, nem se lembram da Copa de 94, 98, 2002, que tinha sempre algum nome de alguém que se dizia, mas o fulano não vai ser convocado. Nós ganhamos a Copa de 2002 sem o Romário. Tá bom, entendeu? Mas eu também estou na expectativa que a gente nem vai ganhar a Copa, então tanto faz. Estou mais que Portugal ganhe. Sério mesmo, sério. Depois a gente fala sobre isso. Expectativa de brasileiro, entendeu? Mas tem gente que, mas o fulano não vai ser convocado, aí faz vídeo, aí defende, nem conhece a pessoa. Defende, tinha que ser. Sabe o que é isso? Expectativa que não foi atendida. De coisa que não vai mudar nada a tua vida. Não perde tempo. Eu vou dizer uma coisa, não perde tempo
fazendo comentário em postzinho do Instagram. Às vezes, passa pelo meu... E eu vejo os irmãos comentando umas coisas, eu digo, Jesus do céu, o que ele está perdendo tempo nesse post, falando tanta besteira? Vai ler a Bíblia. Ai, meu Deus do céu, vai orar. Sei lá, vai lavar uma louça. Vai fazer arroz em casa, uma carnezinha, uma carne. Corta um patinho, faz um estrogonofe, sabe? Molho de tomate, creme de leite, joga um salzinho, um orégano. Fica coisa boa. Agrada a esposa ou a mãe. Agrada alguém. Mas não perde tempo. Vocês viram que eu estou bom na cozinha, né? Tiago, capítulo 4, volta para a palavra, para parar. Tiago 4, 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Olha isso. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm. Por quê? Nada têm porque não pedem. E ele vai dizer, pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Olha o que Paulo vai dizer, gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tiago diz isso, capítulo 4. Sabe, meus irmãos, o problema é que quando a gente deixa que o nosso desejo, sendo guiado por Deus, e passa a ser guiado por uma identidade confusa, esse é o nosso problema. O nosso desejo deixa de ser guiado, e a nossa identidade começa a se esvair. Porque a cobiça não revela o que você precisa, ela revela o que você não resolveu dentro de si mesmo. Uma pessoa que cobiça alguma coisa é porque ali existe uma brecha na alma. Você cobiça a mulher do teu próximo, é porque existe carência e rejeição no teu coração. Você cobiça o lugar que o teu irmão conquistou, é porque você se sente insuficiente e você não se sente capaz. É sempre o contrário daquilo que tu está imaginando, porque está mal resolvido dentro. Eles, no caminho de Emaús, estavam muito mal resolvidos. Sou eu que digo isso? Jesus vai dizer mais à frente. Mas nós já estamos chegando lá. Presta atenção. Comparação, cobiça, vai levar até um lugar que é complicado. A identidade deformada. Se comparou, não gostou do que é, quando se olhou no espelho, cobiçou o que não era seu, automaticamente a tua identidade começa a ser desalinhada, começa a ser deformada. E aí, a partir disso, o propósito das nossas vidas começa a ser mal interpretado. Foi o que aconteceu com esses discípulos nesse caminho. Eles interpretaram, a partir de uma comparação e de uma cobiça do que eles queriam, interpretaram completamente errado o propósito de Jesus e o propósito porque eles seguiram a Jesus. Você está entendendo isso? Sim ou não? Às vezes o pessoal diz assim, Felipe, às vezes eu não entendo o que está falando, mas eu estou falando para o teu espírito, para chegar uma hora e às vezes a gente pensa assim, não, a palavra tem que ser entendida no final já do culto. Não, às vezes você vai para casa e você vai meditar de novo, e você vai meditar de novo. Se você não entendi, vai ler de novo, vai buscar na palavra de Deus de novo. Quando a nossa identidade está desalinhada, a gente interpreta o propósito de Deus da nossa vida de uma forma equivocada. A gente está com o olhar embaçado. Inclusive, eles andando com Jesus, diz a palavra, eles não conseguiam reconhecer o próprio Mestre. Os olhos deles, conversando, não conseguia se abrir, porque estava fundamentado num conceito, numa interpretação, em algo que não era a verdade. Estava fundamentado numa dor. E às vezes é isso que acontece com a gente, na nossa vida.
Jesus está andando com a gente, mas a dor, o trauma, cega os nossos olhos para ver que Ele está ali conosco. O tempo todo. E aí sabe o que a gente vai fazendo com Jesus? Mas o Senhor está aqui, mas olha a minha dor. Olha a minha expectativa que não foi atendida. Olha o meu problema. Olha o que aconteceu. O Senhor está vendo? E a gente é capaz de dizer para Jesus, e Deus nem está me vendo. E Jesus ali. Pois é. Hoje, muitos não sabem nem quem Deus é. E por não saber quem Deus é, a nossa identidade também fica deformada. A palavra do Senhor vai afirmar em Romanos 8, que nós recebemos o Espírito de adoção, o qual nós clamamos Abba Pai. Sabe o que significa? A tua identidade é uma identidade de filho. Filho. E filho tem acesso ao Pai. E a partir da identidade de filho nós reconhecemos que existe um Pai. E aí nós conseguimos entender. Opa, se tem um Pai, eu sou filho. E por causa desta filiação, a minha identidade, ela é alinhada novamente com o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu vou dizer uma coisa, não há como avançar na vida cristã se você... Vai ser duro aqui, desculpa. Não há como avançar na vida cristã se você não olhar para Deus como Pai. Não vai. Se tu não olhar Deus como um Pai de amor, você não avança na revelação e no entendimento, inclusive da tua identidade e do propósito que Deus tem para a tua vida. Nem que você fique 2 anos chorando na presença de Deus. Eu preciso te ver como Pai. Faça isso. Gaste tempo. Jovem, não demora para entender isso. Mas eu preciso ser pai primeiro para entender como é o pai. Não precisa. Você precisa ir até Ele. Jesus nos ensinou. Quando Ele nos ensinou a orar, Ele não nos ensinou a falar, Senhor, ó grande, altíssimo Deus que está inefável acima de todas as nuvens. Ele não disse, ó grandioso. Ele disse, Pai nosso. Porque Ele era filho, Ele sabia. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe? Ou só sabe quem você tenta ser para os outros? Na comparação e na cobiça. Eu não estou aqui acusando ninguém. Gente, é porque é a minha preocupação com a nossa geração. É a minha preocupação. É a preocupação que eu vejo na geração, o que está acontecendo. Eu busco ler o que está acontecendo na nossa geração, e o que eu vejo são muitos com a identidade deformada. Não conseguiram acessar ainda um lugar do propósito, porque não entenderam ainda a filiação que eles têm. E ainda estão mendigando a aprovação dos homens. Se você está querendo ser aprovado por mim, por favor, saia dessa. Saia dessa. Seja aprovado pelo teu Pai, por Deus. É Ele que tu ama, é Ele que tu tem que adorar, é com Ele que tu tem que ter intimidade. Não é comigo, é com Ele. Não é com o pastor que tu tem que ter uma intimidade. Se eu não tiver conversa com o pastor, eu vou morrer. Não, você vai morrer se não tiver uma intimidade com o Pai. Os discípulos já entendiam isso. Mostra-nos o Pai. Aí ele vai dizer, olha, quem vê o Filho, vê o Pai. Existia uma sede no coração deles. Tem que ter uma sede no nosso coração. Nós queremos ver Deus. Nós queremos ver o Pai. Nós queremos nos relacionar com o Pai. Nós queremos, a partir desse relacionamento, entender a nossa identidade como filhos. Você pode dizer amém por isso? A sua identidade, ela está firmada na filiação ou na aprovação? Porque aqueles 2 homens do caminho de Emaús não sabiam ainda ser filhos. Inclusive, eles fugiram. No dia mais importante da história da humanidade, eles fugiram.
Inclusive, quando a gente não tem a identidade bem firmada, quando a festa começar, a gente não está lá. É o irmão do filho pródigo. Quem sabe a parábola se lembra o que acontece com ele. Que, na verdade, uma identidade confusa sempre vai gerar expectativas irreais. Quero já chamar o louvor aqui. E aí, no meio de tudo isso, nessa construção que eu fiz com vocês hoje aqui, comparação, cobiça, identidade deformada, uma hora vai chegar a repentina frustração. Que é o encontro entre a idealização, a ilusão e a realidade das coisas. De repente, você vai se deparar nesse lugar e vai chegar para o Senhor e vai dizer: Senhor, eu esperava que o Senhor ia fazer isso na minha vida, e não fez. Como aqueles homens no caminho de Emaús, nós esperávamos que fosse Ele que redimiria Israel. A frustração nada mais é do que um choque entre a expectativa que nós criamos e a realidade que Deus deseja para a nossa vida. Eu tive muitas expectativas que não foram atendidas. Eu estou pregando porque eu sei. Eu sei. Eu não vou dizer aqui algumas. Algumas são muito íntimas. Algumas eu carrego comigo. Mas eu aprendi com a minha mãe, que dizia assim, ó: meu filho, se lembra o que Paulo diz para a igreja de Tessalônica, para os tessalonicenses: em tudo dai graças. Inclusive, tem muitas frustrações na minha e na tua vida que são exatamente para refinar, para purificar a nossa história e nos trazer maturidade. Porque tem muita idealização que é de uma mente que não alcançou ainda a estatura do varão perfeito. Você está aqui comigo mesmo? Eu sei. Os discípulos estavam frustrados porque interpretaram errado o propósito, criaram expectativas erradas, e agora eles estavam vivendo uma realidade que não fazia mais sentido para eles. Às vezes isso parece conosco. Sonhamos uma vida, idealizamos um futuro, construímos imagens. Tinha uma irmã, uma amiga nossa, que tinha uma lista de mais de 50 pontos de como é que devia ser o marido dela. 50 pontos. Já no terceiro já estava difícil de achar um homem na terra. Um homem na terra naquele nível. No terceiro, eu nem cheguei no 50º, porque eu pensei que ela ia casar com um anjo, na verdade. A gente constrói essas imagens. A gente constrói, idealiza. Mas será que a gente pergunta: Deus, qual é a tua vontade de verdade? Antes mesmo de eu sonhar, imaginar. Revela a tua vontade. Qual é o teu querer? Muitas vezes, quando as coisas não acontecem, sabe o que a gente pensa? Deus falhou. Mas Ele não falha. Ele não falha. Na verdade, Deus não falhou quando não aconteceu. Na verdade, Ele nunca prometeu aquilo. Você está frustrado com Deus? Ou com a expectativa que você criou sobre Ele? Essa noite que é uma noite de cura na alma, viu? Você está frustrado com Deus? Ou com a expectativa que você criou sobre Ele? Um Deus imaginado, ao invés de um Deus revelado. Aqueles dois discípulos estavam frustrados.
frustrados com Deus. Todos nós um dia nos frustramos com Deus. Mas nessa noite o Senhor quer tocar no coração de uma forma muito profunda. E tirar a expectativa que não foi Ele que colocou lá no teu coração. E limpar a tua alma da comparação, da cobiça. Alinhar a tua identidade novamente com o Filho. Mostrar que Ele é Pai. Um Pai que ama e que cuida. E apagar essa frustração do teu coração. Porque Ele te ama. Essa dor vem da realidade ou da ilusão que você mesmo alimentou? Provérbios 13:12. Eu entendo quando a gente sofre. Vai dizer: a esperança adiada faz adoecer o coração. O desejo cumprido é a árvore da vida. Mas para encerrar mesmo, eu sei que sempre falo isso. Jesus, naquele caminho ali, Ele tem um comportamento diferente, muitas vezes, que a gente faz conosco mesmo, ou até com alguém, quando a gente vê alguém frustrado, quando a gente vê alguém triste por uma coisa que não aconteceu. Às vezes, sabe o que a gente faz? A gente chega lá e diz assim: calma, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Às vezes nem a gente acredita que vai dar certo, né? Mas vai dar tudo certo. Tu quer o quê? Eu entendo. Tu quer consolar. Legal. Jesus falou assim: ah, tadinho de vocês. Que coisa, né? Não deu. Morreu. Triste. Jesus fez isso? Jesus não fez isso. Jesus não alimenta expectativas. Jesus não alimenta expectativas. Ele revela qual é o propósito que Ele tem. Ele não alimenta a tua expectativa. Na verdade, Ele não está nem aí. Ah, Felipe, não fala assim. É verdade. Ele tem algo maior do que a nossa expectativa ser atendida. Ele tem algo muito mais sublime, muito maior. Olha só o que Jesus faz. Lucas 24:21. Eu vou voltar falando sobre esses dois discípulos. Olha só. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também, olha só, veja o problema. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo. Elas foram lá, continua para nós, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que Ele vive. Olha o pior, 3º dia, eles já tinham recebido a notícia que Jesus tinha ressuscitado. Esse não é um problema da alma. Você já sabe que algo aconteceu. Mesmo assim eu saio de Jerusalém, do lugar aonde Ele ia se revelar ressuscitado. Mesmo assim eu saio do lugar. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então Ele lhes disse: ah, tadinho de vocês, que pena que vocês não viram, né? Ah, que coisa, mano, que espetáculo seria vocês verem. Não, Jesus não fez isso. Olha o que Jesus fez como um bom judeu. Quem conhece um judeu sabe que o judeu não tem poucas palavras. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Tem outras versões assim, até uma versão mais: como vocês são burros. Versão gaúcha. É, porque está escrito numa outra versão: nécios e tolos. O que é tolo? O que é o cara tolo? É burro. É uma taipa. Vou fazer a versão gaúcha. É que taipa, cabeça de porongo. Se Jesus fosse gaúcho, ele ia falar isso na hora. Mas tem uma cabeça de porongo mesmo? Como vocês são insensatos e demoram para entender como eu sou.
demoram para entender o propósito que Deus tem. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E aí sabe o que Jesus fez? Em vez de consolar, de alimentar uma expectativa, Ele revelou, Ele abriu as Escrituras e, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Sabe por quê? Porque eles não precisavam de motivação. Você não precisa de motivação na tua vida. Você precisa de uma revelação de quem Deus é. Você não precisa sair daqui motivado. Olha, esse culto foi uma bênção, aleluia, o louvor estava uma bênção, nós cantamos muito, e aí o pastor também fala alto, e aí isso também pega uma euforia no meu coração e dá um negócio. Não! Você não precisa disso. Você precisa saber quem Deus é. Você precisa ter um relacionamento com Deus. E você precisa saber qual é o propósito que Ele tem para a tua vida. E a identidade que está firmada dentro do teu coração, lá dentro. Você precisa saber disso. Você não precisa sair daqui motivado. Agora eu vou abrir mesmo, vou abrir uma picada aqui no meio do mato. Não! Você precisa sair daqui e chegar na tua casa, dobrar o teu joelho e dizer: fala comigo, Pai. Eu preciso de Ti. Eu sou nécio, eu sou tardo de coração, eu demoro para entender as coisas. Eu tenho mesmo problema, já coloquei muita expectativa no lugar errado, mas agora eu preciso saber qual é o Teu propósito, qual é a Tua palavra para a minha vida. Nós não precisamos sair motivados de um culto. Nós precisamos sair com uma nova visão de quem Deus é e o que Ele quer. Esse é o nosso compromisso com a palavra de Deus. Deus não está comprometido em realizar expectativas, mas em revelar o seu propósito. Você quer que Deus realize seus planos ou revele os planos dele? Tu quer ficar com os teus planos? Eu quero ficar com meus planos, ou quer os planos dele? E nós esperávamos, a gente ouve no final eles dizendo: não ardia o nosso coração quando Ele expunha as Escrituras. Revelação. Eles começaram a ouvir a revelação, eles começaram a ouvir quem era Deus, eles começaram a entender qual era o propósito. É isso que arde de verdade o nosso coração. Estar feliz quando a gente consegue adentrar mais um pouquinho na presença de Deus e ouvir uma nova palavra que a gente nunca tinha ouvido ainda da boca dele. A gente tem que ter essa gana, essa força. O que mudou não foi a circunstância, de verdade não foi, mas a compreensão a partir da intimidade e da revelação. Eles não receberam de volta o que esperavam. Aí você vai dizer: como assim? Jesus estava ressurreto. O que eles esperavam lá no começo? Que Ele fosse quem redimisse a Israel. Jesus redimiu a Israel como eles queriam, sim ou não? Não. Inclusive, Israel está até hoje querendo ser redimido. Até hoje. Até hoje. Preste atenção: quem redimir conforme Israel quer, abre teu olho, que vai chegar ao fim. O que eles esperavam até hoje não aconteceu, porque eles receberam algo maior: revelação de quem Cristo realmente é. E é isso que para nós importa numa vida com Deus. Talvez você estejamos vivendo um nós esperávamos. Mas se você está frustrado por causa disso, é porque Deus está querendo te confrontar com algo maior ainda. Ele quer te mostrar algo maior ainda. Nem tudo que você sonhou veio dele. Nem tudo que você desejou fazia parte do propósito. Nem tudo que você perdeu de fato foi uma perda. Ah, eu perdi isso, mas talvez era para deixar mesmo no caminho. Você não foi frustrado porque Deus falhou. Talvez você foi confrontado porque precisava enxergar além daquilo que você imaginou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais
penetrou, passou, entrou na mente, no coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se coloque em pé. E eu quero encerrar essa pregação, que a gente ouça a voz de Deus ao final dessa pregação. Vocês não vão ouvir o que eu estou falando, os meus conceitos. Vocês vão ouvir o que Deus fala. Coloca para nós Isaías, capítulo 55. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Próximo versículo 10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual designei. Quem está falando aqui é o próprio Deus, através da boca do profeta Isaías, e dizendo algo bem claro. Se você idealizou, imaginou, projetou, sonhou, e se no meio de tudo isso algumas coisas se frustraram, eu quero dizer para ti, os caminhos e os pensamentos de Deus foram mais altos do que tu tinha pensado sobre aquilo. E essa frustração é um refinamento, é uma purificação da tua vida, para que cada vez mais o caráter de Cristo seja formado dentro de ti, a tal ponto que você chegue na estatura do varão perfeito, como afirma o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4. Para que você chegue em um lugar de maturidade, de perfeita varonilidade, como diz também o apóstolo Paulo. Para que você pare, todos nós, venhamos a parar de ter expectativas irreais, baseadas numa identidade que Deus não colocou, que Deus não produziu em nós. Ele é Pai, nós somos filhos, Ele sabe o que Ele quer para a nossa vida, e nós muitas vezes não sabemos o que nós temos que fazer. Pai nosso, qual é a tua vontade? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa noite o Senhor quer limpar nossa alma. Enquanto o ministério de louvor canta, este altar vai estar aberto. Eu quero dizer uma coisa: todo mundo carrega em alguma forma alguma frustração na vida. Carrega. Mas o meu convite hoje é para você que reconheceu que precisa entregar ao Senhor, que pensou errado, que planejou errado, que reconheceu: Senhor, isso não era para a minha vida. Esse altar hoje é um altar de sacrifício, mas é um altar também de cura. Por quê? Porque como aconteceu com o profeta Isaías no capítulo 6, ele reconheceu quem ele era. Quando ele viu a glória de Deus, ele reconheceu: eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Ele entendeu a condição dele, e nós diante da palavra conseguimos entender, compreender, ter a revelação da nossa condição. E o que nós fazemos? Vamos até a presença de Deus. E a palavra afirma em Isaías 6 que um anjo tira uma brasa viva do altar e toca nos lábios e purifica
a vida de Isaías. Eu digo isso para você porque quando nós reconhecemos a nossa limitação, a nossa condição, muitas vezes a nossa impureza, o Senhor tem espaço na nossa vida para restaurar e purificar, e refinar, e colocar novamente no propósito que Ele tem. Enquanto o ministério de louvor canta, baixa tua cabeça, fecha os teus olhos, ora ao Senhor nessa noite. O que o Senhor quer agora? Ele quer partir o pão contigo na mesa, e Ele quer se mostrar para você. Ele quer falar contigo mais uma vez, mas Ele quer continuar falando contigo. Ouça a sua voz.